Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez no Cidades Empreendedoras. Bate-papo teve o primeiro episódio, agora a gente vai para o segundo. E aí, bom, não há outro tema a ser falado que não seja a questão do Rio de Janeiro, o que está acontecendo naquela cidade, esse caos. E tem uma coisa que nos chamou bastante atenção, que foi uma comparação que engajou bastante também. No longo prazo, más políticas destroem mais do que uma bomba. Por que tu acha, Chico, que destrói mais que uma bomba, uma política pública ruim no longo prazo? Porque ela tira a riqueza da sociedade, ponto. É, né? Cara, tipo... E olha que a gente está comparando Hiroshima, onde caiu a bomba nuclear, e o Rio de Janeiro. Mas tu pode comparar, tem um mapa muito bom que aparece a PIB per capita da América do Sul, de 1980 até 2025. Será que a gente acha esse mapa? Talvez tu encontre. E 1980 até 2000, todo mundo aumentou. Brasil, a Argentina, o único que não aumentou foi a Venezuela. E é isso. Tu olha El Salvador. El Salvador, os caras eram o país mais perigoso do mundo. Era o país com maior taxa. São Salvador, que era a capital, era a capital com maior taxa de homicídios do mundo inteiro. Atualmente, o El Salvador é um país que tem taxas de homicídio 2 por 1 milhão, uma coisa assim. Tipo, é o menor das Américas. O Bukele conseguiu fazer. O que isso criou para a população de El Salvador? Os caras podem empreender, os caras conseguem andar na rua, os caras conseguem vender as coisas deles com tranquilidade. Tanto tem aquele nome de raiz, tá ligado? Qual? Nome de raiz, o André, O nome de raiz, sim. O cara foi para Coconut. O cara foi para lá comprar uns coconut lá, mas assim, o cara foi para lá e todo mundo falou: eu consigo sair na rua, eu consigo vender minhas coisas, ninguém me rouba, ninguém me assalta, gera riqueza. A população que está aqui, que mora nas favelas do Rio de Janeiro, esses caras têm eles têm um problemão. Qual que é o problema? Não só que eles estão vivendo numa favela, não só que eles não têm título de propriedade, não só que eles não têm CEP, não só que os caras não têm como tirar um empréstimo, não só porque eles não conseguem receber encomenda, não só porque eles têm todos os problemas que eles já têm. Mas além disso, esses caras, pelas políticas públicas de passar a mão na cabeça e deixar quem faz coisa errada fazer coisa errada, esses caras eles estão à mercê de facções criminosas que agem como governos paralelos. E aí o que gera para esses caras? Eles não podem ter um celular que são roubados. E quanto é que pesa no bolso desse cara um celular? É muito mais do que pesa para um cara que fica dizendo, de uma ONG, e fica dizendo: ah, mas é que coitado da pessoa tá com o celular para tomar uma cerveja, ou sei lá o quê. Então esses caras estão à mercê. Não é à toa que eu te mandei uma matéria. Abre aí. Põe na tela aí, eu te mandei. Aqui. Que isso é importante para muita gente se ligar. Tá... Cara, do Globo. 85% dos moradores do Rio. E se tu vai para a favela, é mais de 90% dos moradores da favela. 85% dos moradores da RJ apoiam aumentar a pena para homicídio a mando de não é essa, desculpa. Perdão, mandei errada. Saiu uma mas essa é interessante. Tá, não, mas saiu uma pesquisa. Aqui, desculpa. Manda aí que eu Quem sabe erra ao vivo. Mandei essa aqui, perdão. É o outro link. Vamos ver. Aí, ó. Aí. Cara, desculpa, não era essa. Era essa. Tá, 64% dos moradores do Rio aprovam a operação. Se tu vai abrir, e eles têm mais para baixo nessa pesquisa que eu vi, moradores das favelas é 90%. 90% dos moradores de favelas são a favor da operação. Tipo, quem é a favor? Tipo, tu vê ali, tipo, quase 90% ou mais de 90% da população de favela é a favor. Por que os caras são a favor? Os caras estão no meio do fogo cruzado e são a favor por quê? Porque esses caras estão morando num lugar onde eles não têm acesso a serviços básicos. E não só isso, eles não têm acesso a serviços básicos porque eles não conseguem ter as coisas deles. Eles ficam à mercê de facções criminosas. Então isso daqui é política pública. A gente tem uma política muito permissiva em relação a crimes hediondos, a crimes de homicídio. Tem vários casos que tu vê, assim, tipo, pessoa solta em audiência de custódia e tudo mais. Então, cara, é política pública, política de ser permissivo para alguns, ser muito garantista para alguns crimes, e às vezes não é só ser garantista, não é o problema esse. A pessoa tem que ter direito ao processo legal.
problema é que às vezes é garantista demais para pessoas reincidentes. É a relação de não ter aqui mas é que não tem política de moradia. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E não tem política de moradia. Tá, Estados Unidos teve política de moradia no passado? Porque os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, a população lá não tem problemas de moradia e favela. Passaram por políticas de moradia. Mas é que a nossa sociedade, a gente teve uma história diferente, beleza, vamos pegar a história diferente. Singapura. Mas vamos fazer, antes tu falou a gente teve uma história diferente. O que muitas vezes originou a favela são políticas públicas. Exato. Os caras tiraram os pobres ali, construíram, quiseram fazer Paris no Rio de Janeiro, já começou a botar o Leblon. Pobre. O cara começou a botar o pobre no meio do morro porque o pobre não tinha onde ir. As favelas surgiram, se eu não me engano, dos cortiços do centro do Rio. Isso. Mas uma das maiores favelas surgiu por causa do Leblon. Eu não me lembro dessa. O pessoal tirou... Não é uma que destruiu o morro? Não é. Não, acho porque que tem não. uma que a maior favela que tinha, os caras destruíram o morro inteiro. Não sei, vamos ver aí, procura aí. Eu sei que o Leblon tinha um cortiço grande. O pessoal tirou todo mundo daquele cortiço para construir o Leblon, expulsaram e o pessoal foi tudo para a favela. Então, assim, as favelas no Rio surgiram porque as pessoas foram expulsas onde estavam para criar, porque a elite não queria ter pessoas pobres perto, cara. E aí, boa parte do resto das favelas foram construídas porque deixaram as pessoas entrarem onde? Área de preservação. Eu não achei nada aqui. Mas fica sendo. Se tá errado, vocês comentem aqui embaixo onde que o Arthur botou dado errado. Eu peguei a IA do Google. Não sei quanto que eu confio na IA do Google, mas contexto histórico. Ela é melhor que a da Microsoft. Mas não teve muito. Mas igual, é a mesma lógica. Né? Agora, por que Curtiço Carioca no Instagram tem um pudim? É que é um restaurante. Aí sim. Mas isso é muito louco, porque, cara, as coisas elas começam com políticas erradas. A gente tem em Porto Alegre o exemplo da Restinga. Porque Restinga, tocaram os caras tudo lá pro... Onde o Lupicínio Rodrigues, que criou o hino do Grêmio e tal, o pai dele e ele moravam na Ilhota, que era no final da Cidade Baixa, ali onde é o Riacho Ipiranga. Onde é o Arroio Ipiranga. Não, mais especificamente, não é onde é o Tesourinha? Ele ia se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas ele ia de onde hoje é o Arroio Dilúvio, vou botar aqui, até a Cidade Baixa ali, Tesourinha, se eu não me engano. É perto, ali. E era ali, inclusive, onde tinha a Liga dos Canelas Pretas, que era a liga dos negros que não podiam jogar nem Inter, nem Grêmio, nem Cruzeiro de Porto Alegre e tal. Eles jogavam lá. E, cara, era um bairro enorme. E os caras pegaram todo esse bairro para construir, botar Ipiranga, fazer aterramento e tal. Cara, eles tiraram esse bairro e botaram na Restinga, que o significado de Restinga é um terreno todo de lama, enfim, sei lá, uma coisa assim. Então, daí bota eles, e até hoje a Restinga é longe, só que ela ainda continua crescendo. A Restinga é grande, ela tem é uma cidade. É uma cidade à parte. É uma cidade, mas aquilo ali, aí botou, os caras não tinham acesso, os caras da Restinga até hoje têm dificuldade para chegar no centro de Porto Alegre, é muito longe, cara. Exatamente. E aí que vai a questão, tudo bem, que o cara não tem... E aí que vem uma grande zona cinza que a gente tem um problema que... Olha a ilhota aqui. Aí, ó. Era uma grande região. Era uma ilha. E aí tu tinha a questão que o pessoal vai falar assim, mas é que... Ali, ó. Praça Garibaldi, aqui a Redenção. A ilhota vinha aqui. Tá ali, ó. Aquela ilha. E o dilúvio tava aqui, ó. O dilúvio hoje vem até aqui. É verdade, pra cá. Reto. E aí, tanto que ele era perto... O dilúvio continua aqui. Tanto que ali é Getúlio Vargas, o dilúvio não corta. Ele corta Getúlio. Não, o dilúvio foi colocado para cá, entendeu? É verdade, ele corta Getúlio. Então, cara, eles tiraram daqui e a ilhota aqui tá mostrando uma parte pequena, porque ela era bem no meio dessa ilha aqui, né? Só que toda essa outra parte que o meu avô conta também, isso aqui era região marginalizada, porque eram as margens do Riacho Dilúvio. Os caras tocaram lá para fora. E aí, hoje, pelos nossos dados no Data, a gente consegue ver bem como ficou o resultado disso tudo. Cara, que a gente tem... vem aquele negócio. Obviamente, isso aí foi feito antes da Constituição de 88. E aí, graças a Deus, a Constituição de 88, ela disse que moradia é um direito. Aí resolveu tudo.
Vai, é bravo. É. Ó, o Riacho Luve tá aqui agora. A ilhota ficava aqui, A ilhota ficava bem aqui, ó. Aqui. Tiraram, botaram o Riacho pra cá. E hoje a ilhota... Acho que ela saía por aqui, ó. O riacho, ele vinha por aqui. E aí, pra quem tá olhando e não tá escutando no Spotify, olha onde botaram esses caras. Eles tiraram daqui, onde estavam, e eles botaram aqui. Isso aqui é Restinga. Eles tiraram os caras daqui, botaram pra cá, e até hoje isso aqui é como se fosse outra cidade. Né? Ao mesmo tempo, é como tu falou, os caras tiraram as casas de todo mundo que tava pobre lá no Rio de Janeiro, derrubaram pra fazer umas avenidas pra o cara se vestir bem e desfilar como se estivesse em Paris. É. E até hoje fazem isso, né, cara? Mas a Haussmann também eu fez fui isso, logo né? em seguida da Copa do Mundo lá no Rio de Janeiro. Uhum. E aí eu saí do Galeão e fui até a Zona Sul. Aí tinha um muro cheio de imagenzinha bonitinha e tal, durante boa parte ali da linha amarela, né? E aí eu perguntei pra eles, mas por que desse muro e tal, pro Uber lá? Uber táxi, não sei o que era na época. E aí o cara falou, isso aí é pra tu não ver a favela. Então até hoje as políticas públicas fazem pra essa tapar. segregação. E aí vem a questão, aí começou a surgir as favelas no Rio. Eles foram pro Morro da Favela. Por isso que o nome é favela. Favela porque tinha uma planta lá característica lá. E aí o pessoal, parece que foi depois da Guerra do Paraguai. Isso começou já na época do Império. Uhum. E aí deixou, e ficou. E aí nas políticas higienistas, quando o pessoal começou a fazer várias coisas no Rio, teve desde a época da revolta da vacina, tudo mais, foi crescendo as favelas. Então, qual o problema? A pessoa não consegue ter acesso à moradia. Por quê? Porque o Brasil não gera riqueza suficiente. Basicamente, é que nem a relação, nós temos que investir em educação. A pessoa fala, vamos investir em educação. Educação é o resultado. Todo mundo fala, tem que investir em educação. Mas se tu for ver, vamos pegar Estados Unidos. Eu sei que muita gente vai dizer que não é um exemplo bom, o país mais rico do mundo, mas Estados Unidos é o nome das principais universidades. Harvard era um cara que doou. Uhum. Berkeley era um cara que doou. Brown era o cara que doou. Stanford era o cara que doou. Todas as maiores universidades americanas são privadas e os nomes delas são dos grandes industriários que doaram. Nota, os grandes industriários, ou seja, tinha indústria antes da universidade. Então, como é que os Estados Unidos tem expoente em educação? Foi porque o governo investiu em educação? Os nomes das universidades provam que não foi isso. Foram os industriários que investiram em educação. Por quê? Porque os Estados Unidos produzia muito e os industriários precisavam de mão de obra qualificada. Não para os níveis gerenciais. Os caras investiam em educação. China, vamos pegar a China agora. China pegou e investiu em educação. O governo chinês investiu em educação, mas ele investiu também aonde? Produtividade. Uhum. Japão investiu em produtividade. Coreia investiu em produtividade. Singapura investiu em produtividade. Todos os principais países do mundo investiram em produtividade. Eles sempre investiram em produtividade. A população enriqueceu e aí foi para a universidade. A universidade gerou o quê? Mão de obra para as indústrias e para as empresas que foram criadas. E tem uma coisa que é importante, que é a diferença de um governo que tenta forçar a coisa a acontecer e um governo que muitas vezes a gente até fala quando a gente auxilia os caras, né, de governo. Cara, obedece o que tu tem de força. Exemplo. O exemplo muito claro para mim é esse aqui. Manaus. Os caras forçaram ter uma zona franca. E é uma cidade que... Aqui tem um dado que é legal. Entre as 10 maiores favelas do Brasil, entre as 20 mais populosas, 6 estão em Manaus. Cara, uma cidade que era para ter um desenvolvimento grande, se tu for pensar que colocar uma zona franca, só que não adianta. Vai colocar no meio da Amazônia uma zona franca. Cara, não é assim que funciona. Exato. Agora, coisas militares. Né? E quando tu tem o empreendimento vindo naturalmente num espaço de demanda de mercado, isso acontece. Mas se não existe um conhecimento sobre o que de fato é demanda naquela cidade e o que não é aí que essas coisas acabam sendo erradas. Tu pega a história do Brasil, tu tem São Paulo, evoluiu e cresceu. São Paulo até a década de 60 não era a maior cidade do Brasil, era Rio de Janeiro. Se eu não me engano, até a década de 70, Rio de Janeiro era a maior cidade do Brasil. Rio de Janeiro era a maior cidade brasileira. São Paulo cresceu por causa da indústria. Uhum. E aí São Paulo tem as melhores universidades, por quê? Porque ali tem indústria, ali tem o emprego, ali tem as oportunidades. Porto Alegre, Curitiba, são cidades que têm indústria. Santa Catarina está crescendo pra caramba.
porque o governo investiu em educação em Santa Catarina, o governo do estado de Santa Catarina investiu muito em base de educação de base. É que tem uma coisa, o governo, por exemplo, por que São Paulo acabou conseguindo surgir? Porque o governo investiu no que precisa. Exemplo, cara, o governo fez uma estrada de Santos para conseguir o cara subir aquele desnível geológico que existe ali. O fato de São Paulo estar no alto e Santos estar embaixo, não desenvolvia São Paulo. No momento que os caras investiram, fizeram estradas decentes, começou a ir pessoas para lá e desenvolver aquela região, que era uma região cheia de rios e sempre foi próspera para os indígenas, porque tinha muito rio. E aí, voltando para o rio e voltando para isso aqui, o problema é que o pessoal pensa na parte estética do fim. Eu tenho que ter educação, e constrói um monte de universidade. Aí tu vai pegar o Uber, é um engenheiro. Mas a gente tem um monte de engenheiro formado. Mas a gente tem menos engenheiros do que deveria per capita que a Alemanha. Mas a Alemanha não é rica porque formou um monte de engenheiro. A Alemanha teve que formar um monte de engenheiro porque ela era rica. É diferente. Ela teve que formar um monte de engenheiro porque a economia era desenvolvida. A China tem que formar um monte de engenheiro porque a China tem um monte de indústria. A gente tem um monte de engenheiro, mas a gente não tem indústria. Não vai brotar indústria porque tem engenheiro. Vai brotar um monte de engenheiro Uber. Exato. Agora vai começar a surgir médico Uber, porque o pessoal foi enfiando um monte de médico. Então, assim, a gente fica criando um monte de formado, achando que isso aí vai desenvolver a sociedade. Cuba, tu tem médico que é taxista, ganha mais como taxista que um médico. E a gente inverteu toda a lógica. A gente pensa na parte estética. E é isso que é o problema. Porque a pessoa tem que ter acesso à moradia, tem que ter acesso à residência. É um direito, o direito da pessoa ter moradia. Cara, por que tu não pensa como que a pessoa pode comprar a sua casa? Como é que tu não pensa como é que a sociedade pode gerar mais riqueza ao passo dos juros serem baixos e a pessoa poder fazer uma hipoteca como nos Estados Unidos é? O cara dá 10% do preço do imóvel nos Estados Unidos e compra um imóvel com 90% financiado. No Brasil não dá porque os juros são altos. Por que são altos? Porque o governo gasta demais. Tem uma que é muito boa, que é resultado disso aqui, ó. Mas tudo isso que eu tô falando leva muito tempo. Esse que é o problema. Leva tempo, leva uma geração para essa coisa girar. A Coreia levou uma geração para ela estar um país rico atualmente. Ela era mais pobre que a gente quando eu nasci. Empobrecer é fácil, né? Empobrecer tu faz em menos de uma geração. Olha a Venezuela. A Argentina demorou. E aí tem uma coisa, né? Que também é um pouco da soma disso tudo que a gente está falando. Esse meme aqui. Escutando meu tio falando que ganhou 10 vezes no terreno que comprou em 1990. Não é à toa que os terrenos são caros atualmente. Cara, a maneira como que está crescendo, a maneira com que as políticas não obedecem esse crescimento. Cara, por incrível que pareça, se tu for pegar a burocracia, e se tu for pegar a emissão de dinheiro gerada de 1970 para cá, a gente perdeu, o tanto que a gente trocou de moeda várias vezes, como se fosse cueca. Do início do Plano Real até aqui, o real perdeu 90% do valor dele. Isso é perda do dinheiro das pessoas. A gente perdeu o poder de compra absurdamente. E, ao mesmo tempo, a taxa, o imposto cobrado da gente foi muito alto. Ou seja, o governo pesou cada vez mais, o nosso dinheiro vale cada vez menos, a gente tem cada vez menos oportunidade de abrir, porque a burocracia também aumentou. Meu avô, quando começou, ele era pedreiro, construiu um monte de prédio, virou empreiteiro, terminou a vida relativamente muito bem, obrigado, com vários imóveis. Era, de fato, muito mais barato comprar imóvel, mas eu via a burocracia era muito menor. A burocracia para tu comprar imóvel na época. Hoje em dia é muita burocracia. Entende? É muito, muito difícil o governo ficar emitindo dinheiro como se não houvesse amanhã, o poder da moeda cai a cada ano. Então, sim, a gente está num período muito mais difícil. Também houve muito mais emissão. Políticas públicas de dar dinheiro para a população que sai do nosso bolso, na época dos nossos avós, eram muito menor. Aí a gente foi naquele welfare state, aí Brizola para lá, governo populista para cá, militares tinham muito disso, ficar dando dinheiro como se não houvesse amanhã, pega do nosso bolso e dá para a gente mesmo. Nosso povo, a gente entrou na armadilha que nossos avós e pais criaram. Aí a gente não consegue comprar um imóvel, o poder de compra é baixo. Bom, falando dos militares, né? Cara, os militares, querendo ou não, eles, depois da sequência, primeiro com Juscelino e tal, foi uma sequência de erros que refletem até hoje, por exemplo, na questão das ferrovias, né? Os caras fizeram um acordo que os caras tiraram todas as ferrovias possíveis para trazer a indústria automobilística, tá? Mas tu vai depender de uma indústria automobilística, e aí como é que tu vai desenvolver as cidades? Os Estados Unidos, tu bota uma... Camargo? Não, obrigado, tô com uma aguinha aqui.
tu bota uma produção agrícola Desculpa. sai da propriedade do cara até tu pega um caminhãozinho e tal, beleza? Só que do caminhãozinho, ele só sai dali para ir direto pro trem. E o trem tá passando no meio da cidadezinha. Os caras usam lá... Tu não viu o caminhão lá, né? Caminhão grande, tu não vê muito na estrada. Não vê muito. Eles usam duto para transportar grão, sabia? Exatamente. É isso aí. Eu sabia que eu tava falando algo que não, eles usam sentido. trem também. Eles usam duto também. Não, é aí que tá. O duto, ele sai da propriedade do cara e vai em direção aos trens. Cara, os caras usam duto. Isso que é demais, cara. Os caras usam outra coisa que a gente não usa no Rio Grande do Sul, a gente poderia... A hidrovia. Também. Os Estados Unidos usa todos os modais, tanto que Nova York é uma cidade rica. Nova York tinha uma disputa com Boston no passado. Era Nova York e Boston disputavam para ver quem era a maior cidade americana no século XIX. E aí, qual que era o grande... Onde é que era a zona industrial? A zona industrial ficava no onde atualmente chama de Rust Belt. Tu pega de Ohio, Michigan, Illinois e esqueci o outro, Pensilvânia. Os caras produziam ali e tinham que escoar ou pelo porto de Boston ou pelo porto de Nova York. Eram os dois caminhos, eles se conectavam por ferrovias. Ferrovia não é tão eficiente quanto rodovia. Então, Nova York, os industriários de Nova York financiaram um grande canal que ligava os grandes lagos até Nova York. Os caras rasgaram os Estados Unidos ligando. Quando terminaram esse canal, toda a produção industrial dos grandes lagos, das grandes zonas industriais lá do centro-oeste americano, começou a ir para Nova York. Nova York virou a maior cidade dos Estados Unidos por causa disso. Transporte. Entende? Isso ninguém fala. Não, teve uma que acho que foi tu que me contou da questão de, cara, a gente usa asfalto aqui e lá os caras fazem toda a estrada com concreto. Dura bem mais e os caras, o motivo principal de ter estrada boa e ter muita estrada é justamente porque um lado do país não se conectava ao outro e eles precisavam de estrada justamente e boa e longeva, sem ter que ter muita manutenção. Os caras fizeram de concreto. O pessoal vai não chegar aqui, a gente tá falando do Rio, agora a gente tá falando do... Mas vamos lá, tu botou Medellín, né? Vamos voltar para nossa realidade. Põe aí. Põe aqui, ó, essa notícia de Medellín, né? Os caras falando, como Medellín deixou de ser a cidade mais perigosa do mundo. Aí, uma das coisas que eles falam é isso aqui. Segunda maior cidade da Colômbia, teve episódio comparado à mega operação brasileira com mais de 120 mortes. Especialistas argumentam que a transformação só veio a partir de ações de desenvolvimento econômico. Exato. Cara, Medellín é um puta case, porque a gente tem um parceiro, Paulo, da GovUp, que ele foi para lá, ele falou que eles têm um laboratório da cidade, os caras trabalham dados, assim como a gente trabalha no Space, só que eles têm interno dentro da prefeitura, trabalhando todas as informações de Medellín, do caramba. Tá. Cara, Medellín era violento desculpa o palavrão, não vou falar, mas era muito violento. Medellín era muito violento, tanto que tinha o cartel de Medellín, era uma cidade controlada pelo tráfico, assim como o Rio é. E a primeira coisa que os caras fizeram foi controlar o tráfico. Então, eles fizeram praticamente... Era pior que o Brasil, porque eles tinham guerrilhas, dominavam a parte rural da Colômbia. Os caras dominaram, mas eles também fizeram outras coisas. Eles trouxeram a cidade, conectaram a cidade para dentro da favela. Fizeram a população da favela ficar conectada ao resto da cidade, com sistemas de teleférica. Dali que sai todo mundo que pensa em teleférica por causa de Medellín, que eles têm teleférica. Por causa deles. Porque a cidade é um morro, então eles ligam as favelas de Medellín aos bairros de Medellín através de teleféricos. Eles implementaram nessas paradas de teleféricos equipamentos públicos, e os equipamentos públicos que eles botaram lá não eram os equipamentos com arquitetura, uma arquitetura de referência. Então eles colocaram, eu não acho bonito, mas assim, colocaram arquiteturas de bons arquitetos, lugares bem feitos, não é assim aquela coisa feita só por fazer. As próprias escolas, assim, tipo... Bibliotecas. E uma coisa também, todas as escolas tinham que eles fizeram, tem algum centro esportivo junto. Porque eles viam que, tipo, se não botar centro esportivo, o cara... Porque um dos grandes problemas é que não tem onde praticar esporte num lugar assim. Então, tu botar... E fora que o esporte dá... E esporte dá noção de disciplina, competitividade. E isso aí instiga na criança. Mas o mais importante, coisa que eles tentaram fazer no Rio várias vezes,
tu entrou e tu tirou o tráfico e tu colocou o governo. Tu não consegue, é muito difícil, porque lá a justiça entrou junto e botou, todo mundo trabalhou junto na Colômbia. Então tu tirou o tráfico, botou o governo. No lugar onde tinha biqueiro, os caras botavam biblioteca, eles botavam sistema de transporte público, eles conectaram, eles trouxeram essas comunidades para dentro da cidade. Inovação e economia criativa também. Que acaba formando. Então, o cara que não está sendo mais roubado o tempo inteiro, ele sobra dinheiro para ele investir. Quando ele investe, não é roubado, porque a pessoa que mais é assaltada nas comunidades é a população da própria comunidade. Aí eu vou falar, mas o traficante não vai roubar a população, que vem o policial. Mas está lá o cara cobrando gatonete, está o cara cobrando... Sim, isso é um assalto diário, mensal. Tu não pode comprar gás que não seja da milícia ou do tráfico. Com comissão para o tráfico. Tanto que teve uma história não me lembro agora quem é, que uma empregada de uma mulher famosa da Globo, que ela deu um botijão para a empregada. A empregada falou, só deixa eu ver com o pessoal do tráfico se eu posso. Por quê? Porque o botijão era da cor que a facção rival vendia. E ela foi lá pedir autorização para ela entrar com um botijão de outra cor, porque senão ela ia para o tribunal do tráfico. Cara, olha essa insegurança. Olha a insegurança completa. O problema é que aqui já foi para tudo, né? Barra da Tijuca, Leblon, a gente fala com clientes nossos ali no Leblon, né? Que paga boleto pro miliciano do Leblon. Então, assim... A gente acha que tem muitos que ainda se iludem em relação a Rio de Janeiro e a muitas cidades, aí achando que só fica na favela, mas não, porque ali foi um caos em termos de violência urbana como um todo na cidade. Cara, eu me lembro quando eu era pequeno, era normal, eu via matérias dizendo que os traficantes desciam o morro dando tiro nas áreas onde as pessoas moravam para dar recado. E, Rio de Janeiro, lá pro 2000, lá pela Copa, o Rio de Janeiro ficou mais seguro. Aí o pessoal fez as UPPs, a Unidade de Polícia Pacificadora. Tem um negócio agradece ao Papa, não tem, que tem a ver também, que fizeram uma série de ações para... Aí do Papa, mas... Durante um momento, o Papa foi lá passar lá, os caras fizeram alguma ação lá para, por enquanto tá o Papa, vocês não façam nada. Exato, e da Copa do Mundo eles também... Tanto que eu fui pro Rio lá pro 2012, 2013, cara, relativamente seguro o Rio, cara. Sim, isso... Comparado agora. Isso é a prova de quando querem, fazem. Então esse que é o negócio. O negócio é fazer. E aí tu vê, tu volta lá, Medellín, daqui o PIB per capita da Colômbia é mais baixo que o do Brasil, mas está crescendo. Daqui a pouco vai ser mais alto. Isso é importante porque o que ele fala ali, não basta destruir o crime organizado, não basta prender e diminuir a criminalidade. É necessário muito mais, tem a ver com o desenvolvimento dessas regiões. E desenvolvimento, de novo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento de oportunidades. Beleza, tu tirou o cara do tráfico, tá, como é que o aviãozinho, que é o que vai transportar de um lado para o outro a droga, agora ele não tem mais aquela droga, ele vai sobreviver do quê? Essa é a questão. E por isso que, às vezes, não é que muitas vezes se defenda que as empresas tenham que ir para um lugar. Tem casos que tu consegue, às vezes, criar empresas e criar inovação e tal. Mas é muito mais fácil tu chegar e trazer empresas que já estão querendo investir ali do que tu reinventar a roda. Acho que foi tu que falou do mercado das comunidades, das favelas. Sim. O tamanho do mercado. Sim. É bizarro, cara. Não esqueci o número agora, mas são milhares e milhares de reais ali. São milhares de atividades econômicas que estão dentro ali. Tem um número, eu vou achar esse número. Tu falou, cara, é um número muito grande. Tá no nosso Reel da semana passada, inclusive, no Instagram. Foi o vídeo teu, isso que eu vi. Mas foi tu mesmo que falou. Exatamente, mas eu me esqueci o número. Exatamente. Mas então é um puta, mas aí vem a questão política pública. A gente tem uma fala do Bukele, ele tem suas qualidades, tem suas muitas críticas também ao Bukele, mas ele falou assim, cara, no momento que é mais interessante, o cara vai lá, pega um tomate, vai vender tomate na feira na cidade, sai da favela, sai da sua comunidade com um tomatinho, vai lá, vende, o cara volta com $2 no bolso. Aí o cara vai lá, olha o traficante, ele vê, putz, isso aqui eu faço numa negociação e eu levo $2, eu acabei de falar uma palavra que provavelmente vai desmonetizar o nosso vídeo no YouTube, mas a gente não é monetizado ainda, então eu posso. Bota aqui. Aí o nosso querido Fabrício vai ajudar a gente. Obrigado, Fabrício. O cara vai falar, por que eu vou vender tomate? Aí ele disse, nunca vai ser mais vantajoso vender tomate que vender ilícitos. Mas, em El Salvador, eles estão tornando proibitivo tu vender ilícito, ao passo que o cara vai lá, é meio arriscado eu vender esse ilícito, eu vou vender tomate.
automaticamente está fazendo a pessoa entrar na economia de novo. Vai ser mais duro? Vai. Mas aí vem o que tu falou, dá educação. Não dá educação. Educação no Brasil é terrível. Terrível. Uhum. Nosso índice educacional está piorando há décadas atrás de décadas. Está muito ruim. As pessoas... tu viu ali, tem denúncia no Rio Grande do Sul que o governo do estado tem gente denunciando e falando, não sabe, tem que ser investigado, né? Que existe ordem para passar aluno. Então o aluno está saindo analfabeto do colégio. E o mais grave, eu acho, de tudo é que há como um todo uma sensação de que tu pode ser mais indisciplinado como um todo no Brasil. Isso que é o pior, porque isso emburrece a pessoa, isso não traz desenvolvimento, e é o contexto que a gente está vivendo, não no cenário só das favelas, mas é como um todo. Chega gente dos melhores colégios, muitas vezes, e tu vê que o cara não é o mesmo, aquela vontade que muitas vezes uma geração mais velha teve de senso de disciplina. E não adianta, onde não há disciplina, a coisa não anda. Parece que não avança, não tem proatividade, não tem senso de eu preciso entregar, eu preciso desenvolver. E disciplina consigo mesmo, né? Esse que é o bravo. Esse que é o foda, mas aí então, voltando, sim, a gente tem que ter políticas que não sejam estéticas, políticas públicas que não sejam só meramente estéticas, assim, com discursos fáceis e soluções mirabolantes. É um negócio que a gente falou lá na semana passada, lá para os vereadores. Cara, a cidade de Porto Alegre está funcionando? Não. A nossa lei é a mesma lógica de lei há 70 anos. E a cidade está ruim. Então a gente tem que pensar que, na verdade, o nosso caminho é fazer uma lei no caminho oposto. Não adianta a gente estar repetindo o mesmo erro e esperando o resultado diferente. É verdade. É mais ou menos isso que o Brasil está fazendo. A gente faz uma coisa, aí, não deu certo, vamos repetir a mesma coisa. A gente discute variações da mesma coisa. Então acho que agora está começando a se discutir coisas novas. O pessoal está olhando, vamos fazer uma coisa diferente com Medellín. Sabe? A gente vê Encantado, porque é uma prefeitura lá que a gente vai trabalhar, os caras estão trabalhando bem na questão de educação, sabe? Então, eu acho que a gente tem bons exemplos. O Rio de Janeiro não é, mas a gente tem bons exemplos e a próprio Rio eles estão com iniciativas boas de começar a pensar coisas diferentes, fazendo sandbox para resolver algumas coisas, tentar trazer soluções para os problemas deles. Querendo ou não, o próprio fato dos caras estarem fazendo o que eles fizeram, eles estão tentando resolver a parada. Sim, sim. E o que eu noto, assim, que a gente conversa com muita secretaria. Cara, secretarias diferentes, vários tentando fazer. Às vezes emperra um pouco pela questão da burocracia, um pouco não, bastante. Mas tem gente querendo fazer e gente enxergando que isso aqui foi feito de errado até então. Então eu tenho que mudar isso, eu tenho que fazer de outra forma. Mas qual é a outra forma? Bom, aí tu tem recurso para isso, tem dados, tem um monte dessas coisas. E o mais importante, ouvir as pessoas certas. Não dá para tu ficar ouvindo especialista em segurança pública que diz que o bandido vai se render com uma pedra. Então, tipo, cara, às vezes a pessoa pode ter um título muito bom, mas às vezes é um título bom baseado numa ideia ruim. Verdade. Então, tu tem que ver. Ainda bem que hoje em dia a gente tem internet, dá pra acessar todas as besteiras que todo mundo fala, inclusive as nossas. As nossas. Então, eu espero que se eu falar muita besteira, o Fabrício vai cortar todas elas pra gente não ter essas besteiras disponíveis. Não, tô brincando. Eu acho que falou muita besteira, mas agora no final tu falou várias besteiras. E agora eu tô falando mais besteira ainda. E conhece um monte de besteira, a gente se despede, pessoal. Contratem Space Hunter. Pessoal, mas a gente trouxe essa discussão aí, espero que vocês tenham curtido, trazendo alguns exemplos aí do que a gente vem acompanhando no mundo. E tomara que essa situação no Rio ela tenha alguma resolução aí. Os primeiros passos estão sendo feitos, né? Eu acredito que a gente tenha que continuar, o governo ali tem que continuar disciplinado. Torcendo para que aconteça melhor. Vamos torcer para que melhore esse dia, melhor transcorra para a população toda do Rio. Exatamente. Ainda mais o pessoal principalmente aquele que mora nas comunidades, nas favelas. Na linha de fogo. Eu não gosto do nome comunidade, porque... Também não, todo mundo é comunidade. Fica... Mas eu acho que tipo, o nome é meio feio, mas muita gente fala, cara, e é bom morar ali? Não tem esgoto e tal. Então, para que romantizar? Porque isso está te impedindo a gente pensar como melhorar a vida desses lugares. Primeiro, no momento que a gente começa a romantizar, tu não tá falando, mas é que favela é pejorativo. Cara, daqui a pouco tu vai tornar a comunidade um nome pejorativo também. Vão criar um outro nome. É empurrar com a barriga, assim. Favela, historicamente, é uma coisa que se justifica. Um nome, é uma história até legal. Tem como investigar depois essa história, que é a questão de como surgiu.
mas tem a ver com, tipo, uma série de desgarrados lá da Bahia que viviam numa região onde tinha planta favela, flor favela. Não era a ver com o negócio do Vamos ver aqui. Canudos? Vamos encerrar. Exatamente. Vamos encerrar com a origem do nome favela. Aí. Que aí é aquela questão, cara, mas é que é um pejorativo, beleza, aí tu troca. O próximo nome vai ficar pejorativo também, aí tu vai trocar de novo, entende? Tu vai ficar o tempo inteiro, porque tu não tá resolvendo o problema, tu tá trocando o nome. Isso é uma coisa que eu... de novo, pensar na estética. Aí, ó. A palavra favela tem sua origem na planta faveleira, que era comum no Morro da Favela, perto do Arraial de Canudos, na Bahia. Soldados que lutaram na Guerra de Canudos retornaram ao Rio de Janeiro e se instalaram no que hoje é o Morro da Providência. Em referência ao Morro Baiano onde estiveram, eles apelidaram o novo local de Morro da Favela, e o termo acabou se espalhando por outras comunidades precárias. Pra tu ver, começou no final do Império, as favelas, cara. Então, com isso, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. É verdade. Obrigado pelo trabalho. Valeu, até a próxima. Continua acompanhando, curte, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho. E se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, compartilha. Se não gostou, compartilha para quem tu não gosta. É verdade. E para quem tu gosta também. Duas vezes para quem tu gosta. Porque mesmo se falarem mal de nós, a gente vai estar engajando. Então. É verdade, pode falar mal, pode comentar aqui embaixo falando mal. Valeu. Valeu.